E aí pessoal, beleza? Bora aí para o nosso último vídeo da semana, né? E esse vídeo eu acho que vai ser curtinho, né? Pelo menos são poucos slides. E vamos só pontuar algumas, com tudo que a gente calculou até agora, né? Parte do teorema de Gauss, dos Stokes, algumas identidades vetoriais que a gente provou mostrando no Epsilonzinho. A gente vai tirar algumas conclusões, coisas bem fáceis aqui. Então, bora lá, voz na minha cabeça, né? Não são só 3 pontos, né? Vamos associar o teorema de Stokes com campo conservativo, né? Teorema de Gauss com um campo vetorial com linhas fechadas. E vamos falar um pouquinho de Laplaciano, e a questão do Laplaciano extremo. Quer dizer, vamos ver se quando o Laplaciano é zero de uma função, né, essa função não pode ser máxima nem mínima. Essa é mais ou menos a conclusão, mas vamos mostrar isso. Isso vai ser importante para a eletrostática. Tem um teorema Earnshaw, sei lá como é que chama, que é que em uma situação eletrostática não existe equilíbrio, né, que existe equilíbrio estável. Então, mas isso a gente vai ver depois. Então, uma aplicação importante do teorema de Stokes é essa daqui. Supõe que você tem um campo vetorial que o rotacional dele é zero em todos os pontos, né? Aí pode ser constante? Pode, você vai derivar aqui. Vamos supor que é uma função mais, mais mais divertida do que constante, né? Então, mas se o rotacional é zero em todo ponto, você pode afirmar que esse campo é conservativo. É a mesma ideia que você viu lá em Física 1, né? Ou em Cálculo 1, alguma coisa assim também, né? Mas a gente associa mais em Física 1 ideia de trabalho, né? Então, que seria uma força conservativa, o trabalho não depende do caminho, isso depende do ponto final inicial. Exatamente isso daqui. Você pode, quando você escreve isso, já está entendido que ele é conservativo. Por quê? A prova é essa daqui. Então a gente vai usar, obviamente, o teorema de Stokes, né? Pelo teorema de Stokes, o fluxo do rotacional é numa área, né, aberta, é a circulação desse campo vetorial na borda da área, né? Mas aqui a gente está assumindo que o rotacional é zero. Então esse cara aqui é zero. Então, consequentemente, a, a integral, a circulação em qualquer caminho fechado aqui é zero. Isso é equivalente a dizer que o campo é conservativo. Outra forma de dizer. Se você ainda não está convencido, porque você está acostumado a dizer, não, mas eu aprendi mecânica que não é caminho fechado, é o caminho entre dois pontos, né? Não, digamos assim, o trabalho entre dois pontos não depende do caminho. Mas isso é equivalente a dizer que a integral desse cara no caminho fechado é zero. É fácil entender isso daqui, se você está confuso. Então, por exemplo, vamos pegar um caminho fechado. Vamos supor que o caminho fechado é esse daqui, né? O azul e o roxo, né? Então ele saiu do ponto P1, por exemplo, e voltou para o ponto P2. Mas no meio do caminho eu peguei um ponto arbitrário, ele saiu do ponto P1 e voltou para o ponto P1. Vamos supor que eu peguei no meio do caminho eu peguei um ponto P2, né? Eu posso desmembrar esse caminho fechado numa integral de P1 a P2 e outra integral de P2 a P1, né? Para um caminho C1 e outro eu botei menos C2, porque o C2 vai ser na outra direção, né? Mas ok, então essa primeira integral daqui é o caminho C1, essa daqui é o caminho menos C2. Então você joga esse cara para lá, então a integral do C1 é menos a integral do menos C2. Mas a integral, então, a integral numa direção é menos a integral na outra direção, né? Ou seja, a integral aqui no caminho C1 é igual à integral sair daqui até aqui é igual à integral no caminho C2. C2 significaria sair daqui e até aqui também, só que por essa outra trajetória, né? Então você pegou dois caminhos diferentes, ligando dois pontos, e viu que a integral é a mesma. E esses dois caminhos são completamente arbitrários, né? Então você acabou de mostrar que essa integral não depende do caminho, né? Você pode pegar tanto C1 quanto C2. Ela só depende dos pontos, né? Os pontos extremos, é o ponto inicial e o ponto final. Então, esse é o campo conservativo. Então só depende do ponto final inicial, vamos supor que seria o do 1, 2, né? Então, aqui necessariamente tem que dar uma função x2, né? O cara que depende do ponto x2 menos o cara que depende do ponto x1. Então você pode entender que isso, como você pode fazer esse ponto x1, x2 muito, digamos, você pega o x1 fixo e pega o x2 bem pertinho, depois afasta mais um pouquinho, afasta mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então na verdade você está criando uma função aqui, né? Uma função φ, você vai mudando esse cara. Na verdade, tem que existir uma função φ que, de certa forma, o que você fez aqui foi, digamos, uma troca de variáveis, né? Você chamou esse cara aqui de um dφ
e integrando do ponto P1 ao P2, você integrou de φ1 ao φ2, por isso que deu φ2 no ponto x2, menos φ1 menos φ no ponto x1. Vocês estão comparando aqui, né? Você fez, de certa forma, tem que existir isso aqui, né? Uma função φ, que o diferencial dela é f, é o produto de f dx. Aqui dl eu chamei de dx. Então, a gente já viu isso daqui, né, no segundo vídeo, né? Aqui, digamos, essa brincadeira, se você... O que é um dφ? Né? Um dφ é o gradiente de φ dx. Né? Então, comparando, então f é o gradiente de φ. Né? Ou seja, agora voltou para a ideia lá de física 1, né? Se você tem um campo conservativo, ele pode ser escrito como gradiente de uma função. Aí, no caso, seria menos aqui V, isso aqui é a força, né? Esse V seria a sua energia potencial. E agora que esse resultado, no final dos contos, ele é consistente com a ideia que a gente já provou, aqui no vídeo anterior, né? Vídeo 3, digamos que o rotacional de um gradiente é zero. Né? Então, ou seja, a gente começou assim, que o rotacional desse f é zero, e a gente concluiu que esse f é um gradiente de φ. Né? E o rotacional de um gradiente automaticamente é zero. Então, foi um jeito aqui de você garantir essa propriedade de forma automática, né? Porque se isso daqui é verdade, isso aqui é zero, direto. Okay? Só para mostrar a consistência da coisa. Na verdade, a gente provou isso. Né? Se o rotacional de um campo vetorial é zero em todo ponto, esse campo é conservativo, que significa ele ser conservativo, que ele pode ser escrito como gradiente de uma função. Né? Isso aqui é bem importante. Toda a força lá que você viu até hoje, que digamos que você pode associar uma energia potencial, né? Então, se uma força conservativa, ela tem essa propriedade, né? O rotacional dela é zero. Ok? Então, vamos embora. Um comentáriozinho aqui para acabar é que a ideia é que sempre tem que ligar que o rotacional tem relação com a circulação. É isso que a gente viu. Então, o rotacional num ponto, né, ele vai te dar um vetor, você vai tirar a rotação desse vetor, ele vai te dar um vetor para alguma direção. Então, você está dizendo que esse vetor ele é perpendicular a um plano, né, e naquele ponto você imagina um pequeno espira, né, uma espirazinha que você calculou a circulação naquela espira, isso pela área. Né. Então, se esse cara não é zero, né, então, na verdade, você está dizendo que essa integral numa linha fechada, num caminho fechado, mesmo aquele caminho pequenininho, não é zero. Então, automaticamente você está falando que você pegou uma integral no caminho fechado, esse cara não deu zero. Ou seja, você pode falar que você integrou daqui até aqui, e daqui até aqui, e o resultado deu diferente. Né? Ou então essa integral depende do caminho. Então o campo não pode ser conservativo. Ou você realizou o trabalho, saiu do ponto e voltou para o mesmo ponto e o trabalho não deu zero. Né? Então o trabalho não é conservativo. Ok? A ideia é só para linkar. Agora, sobre o divergente, a ideia é a seguinte, né? Suponha que você tem o seu campo vetorial, divergente, voltando àquela nossa ideia meio geométrica, que seria o divergente, divergente é o fluxo num ponto, né? Então você calcula o divergente num ponto, vai dar um número, esse número é o fluxo do seu campo vetorial num volumezinho ao redor daquele ponto, né? Dividido por volume, se tomar o limite a zero. Então, digamos, se esse cara é positivo, então você tem linha de campo saindo. Se esse cara é negativo, você tem linha de campo entrando, né, naquela superfície. E se ele é zero em todos os pontos, quer dizer que esse campo é constante? Não. Né? Não necessariamente. O que acontece é que você pega um volumezinho, esse divergente dá zero, então significa que entra linha de um lado e sai linha do outro. Né? Qualquer volume, na verdade, você vai pegar. Você pode empilhar vários volumes, né? Integrar esse cara. Okay? Você vai concluir que esse cara, independente do volume que você pegue, o fluxo na borda sempre vai ser zero. É o teorema de Gauss. Porque o fluxo na borda vai ser o divergente no volume. O divergente é zero, então esse fluxo na borda vai ser zero. Então significa que a linha de campo entra e sai. Toda a linha de campo entra e sai. E você pode fazer isso em qualquer volume. Né? Nesse cubo, aqui digamos seriam cubinhos, né, que fica preguiça de fazer o negócio no meio 3D. Então ele entra de um lado, sai do outro, entra de um lado, sai do outro. Então isso é só argumentos para dizer que não tem muito para onde sair. A única solução é que as linhas de campo são fechadas. Então, digamos,
rotacional 0, né? Você não pode ter linha de campo fechada, porque o seu rotacional é 0, e seria um campo conservativo. Se você tem uma linha de campo fechada, aqui só a ideia. O outro caso, se você tivesse uma linha de campo fechada, seu campo não seria conservativo. Esse caso aqui, quando o divergente é zero em todo ponto, necessariamente o campo não pode ser conservativo, né? Porque esse cara tem linha de campo fechada. Então, vamos supor que eu faço, digamos, o cálculo do trabalho ao redor dessa linha de campo aqui. Então, em todos os pontos, repara, o vetor está na direção do DL. Né? Então, você está somando para esse período escalado, número positivo, soma, vai fazer toda essa integral daqui e vai te dar um número. Né? A priori aqui, tu acompanha na direção do campo, vai dar um número positivo. Então, esse número não é zero. Então, automaticamente, ele não pode ser conservativo. Né? Então, lembrando que rotacional zero tem relação com campos conservativos, divergente zero, o campo necessariamente não é conservativo. Isso em todos os pontos, estou falando. Beleza? E um jeito de você garantir, esse aqui não é a prova. A prova a gente vai ver isso depois, apesar que esse resultado ele é verdade. Mas digamos, a gente viu que assim, quando o rotacional do cara é zero em todo ponto, você pode escrever o campo conservativo, pode escrever F como um gradiente. Né? Porque automaticamente quando você tira o rotacional do gradiente dá zero. Né? Agora aqui vamos supor que você tem um campo vetorial que é divergente, que o divergente dele é zero em todo ponto. Será que tem um jeito de escrever ele de um jeito que garanta que quando eu tiro o divergente vai dar zero? Sim. Né? Esse daqui é um jeito. Mas por enquanto é só um jeito de satisfazer a propriedade. Aqui eu não vou conseguir provar que se o divergente de f for zero em todo ponto, f é rotacional de um certo A. Apesar disso ser verdade, mas isso a gente vai provar mais para frente. Então, o que eu quero dizer aqui? Suponha isso, né? Suponha que existe um A que eu tiro o divergente da UF. Quer dizer que se isso daqui for verdade, automaticamente o divergente de f é zero. É óbvio. Você tira o divergente daqui, tira o divergente. Isso aqui é uma propriedade que a gente já provou, que o divergente do rotacional é zero. Então já está garantido. Para qualquer A que você enfia aqui, né, já garante que o divergente desse cara daqui é zero. Para a gente verificar que é coisa consistente, aqui é um negócio que satisfaz a propriedade matemática ok. Mas geralmente que a gente está falando de divergente igual a zero, você está pensando tipo teorema de Gauss, você fala assim, então se eu pego esse cara e integro no volume, ele vai dar o fluxo na borda, esse fluxo automaticamente tem que ser zero. Né? Essa propriedade garante, né, que o fluxo desse cara na borda de caminho fechado, na borda de uma superfície fechada, ou melhor, na borda de um volume, ou seja, na superfície fechada, é zero, garante. Vamos ver aqui. Então vamos começar com uma superfície aberta. Né? O fluxo não precisa ser zero numa superfície aberta, o teorema de Gauss não diz nada disso. Né? Então a superfície aberta seria essa daqui. Né? Você tem uma bordinha e aqui é a superfície. Né? Então aqui é a superfície S, uma bexiga, né? E aqui é a boca dela. Aí você vai e calcula o fluxo nessa superfície S. Aqui. Pelo fato de F ser rotacional de A, então você calculando o fluxo do rotacional. Aí daqui você pode usar o teorema de Stokes. Né? Então esse fluxo aqui é a circulação na borda. Então a circulação aqui. Né? Por enquanto guarda isso, a priori. É só um jeito, se F é esse rotacional, às vezes é mais fácil, se você quer calcular esse fluxo, né? Ao invés de calcular a conta aqui, às vezes é mais fácil calcular aqui, porque o caminho fechado, esse é uma circulação geralmente integral mais simples. Mas ok, agora vamos supor que aqui a superfície está aberta, você quer transformar essa superfície em fechada. Então o que você está pegando? Você está pegando essa bexiga, pegando a ponta aqui, e está estrangulando a borda. Aqui, esse caminho fechado. Então está pegando esse ΔS e espremendo. Né? Diminuindo, até ele sumir. Né? Então se você faz isso, automaticamente essa integral é feita nesse caminho. Se você está estrangulando e sumindo com ele, então você não está integrando em lugar nenhum. Né? Você sumiu com a integral. Então essa integral daqui é zero. Né? Você não tem caminho para integrar. Então o caminho morreu. Né? Então você tomou esse cara e deu zero. Então automaticamente esse cara daqui, quando esse cara vai a zero, essa superfície fica fechada. Aqui vai a zero, então essa integral na superfície fechada, aqui faltou a bolinha, né, para dizer que é fechada, é zero. Então isso aqui já garante, é consistente, né, que se F é um rotacional de A, o divergente dele é zero, e uma integral na superfície fechada é zero, que tem que ser. Porque se o divergente é zero, isso aqui tem que ser zero. Só mostrando que
que a coisa não tem buraco aqui, né? Então é bem, digamos assim, toda vez que você tiver um campo, só para marcar, toda vez que você tiver um campo vetorial com divergente zero, isso tenta escrever ele em termos do rotacional de um outro campo vetorial, porque você não precisa mais pensar nessa propriedade, né? Você já está garantido. Esse é um jeito de resolver essa questão. Isso, na verdade, sempre pode ser feito. Então, ok? Vamos lá para os finalmente. O último aqui, nosso é o Laplaciano. Agora não é campo vetorial, é um campo escalar. Então você tem um campozinho φ, todo ponto aqui é um número, beleza? Suponha que esse φ ele tem um máximo ou um mínimo. Eu botei um mínimo aqui para usar a figurinha que eu já tinha. Estou dizendo aqui, supondo só x e y para ficar mais simples de desenhar. Então aqui seria o ponto x0, e aqui vamos supor que ele tem um mínimo. É um vale. Poderia ser um cume, seria um máximo. Então aqui, nesse ponto, você entende que é o cálculo básico, né? A derivada do cara é zero. Tanto na direção x, quanto na direção y. Porque é uma parábola para cá e uma parábola para lá. Então o divergente, se fosse 3 dimensões, né, teria o z ainda que eu não consigo mais desenhar, também a derivada seria zero. Então essa informação você guarda. Aqui faltou uma seta, né? Isso aqui é um vetor, porque isso aqui tem componente x, y, z. Todos os componentes são zero, se for 3 dimensões. Né? Agora, vamos supor que esse cara é o mínimo ou o máximo, a ideia para manter a figura aqui que seja um mínimo. Então, se esse cara é um mínimo no ponto x0, você concorda que ao redor do ponto x0 existe, se for aqui bidimensional, né, seria um círculo, que eu tentei marcar aqui um vermelho, tipo um corte aqui. Então, seria um círculozinho aqui. Se é 3 dimensões, então ao redor de x0 você teria uma superfície, uma esfera. Né? Quero dizer assim, se ali é um mínimo, se você sai do mínimo da função, você só pode aumentar, porque você está no mínimo. Né? Então, saindo ali, existe ao redor de x0 uma esferinha de raiozinho pequenininho, né? Mas que em todos os pontos dessa esfera, quando eu estou a direção normal aqui, né, só para marcar aqui, mas assim, todo ponto que eu estou saindo, para qualquer direção que eu estou saindo, o divergente é positivo, porque a função só pode crescer. Eu saio um pouco de x0, esse gradiente só pode ser positivo, porque a função tem que crescer. Então, essa quantidade daqui, ela é positiva. Né? Esse n aqui é a conta para... seria a superfície, seria a borda desse círculo. Né? Então, ele está apontando aqui para fora, né? Para onde a função está crescendo mesmo. Então, esse produto escalar é positivo se for um mínimo, porque ele cresce, e se for um máximo, né, ele só pode diminuir. Então, seria negativo, seria essa parte aqui. Então, se ele é negativo, ele é máximo. Se ele é positivo, se ele é máximo, esse cara é negativo. Se ele é mínimo, esse cara é positivo. Mais ou menos eu aprendi. Sempre estou falando se ele está no mínimo, ele só pode crescer. Se ele está no máximo, ele só pode diminuir. Né? Então, se você pega aqui no caso seria um círculo, ou em 3 dimensões seria na esfera, né? Como esse cara é positivo em todo ponto, se você pega a circulação nessa superfície fechada, isso daqui é positivo em todo ponto, você vai somando, esse cara ficou positivo, se for o mínimo. Ou vai somar, ou ele é negativo, se for um máximo é negativo, vai somando, e o resultado vai ser negativo. Ok, estou enrolando, mas a coisa é simples. Então você calculou esse cara na superfície, a circulação na superfície fechada, esqueci aqui de novo da bolinha para dizer que é fechado, e vamos ao teorema de Gauss. Né? Só que pelo teorema de Gauss, então, esse fluxo nessa superfície fechada, né, desse campo vetorial, é o divergente desse campo vetorial no volume. Né? Então, ou seja, no caso aqui seria o Laplace, como esse cara já é um gradiente nesse campo vetorial, então o divergente do gradiente é o Laplaciano do cara no volume. Então o Laplaciano é positivo ou negativo. Agora que é a questão. Né? Por isso que tem uma relação de máximo e mínimo, tem relação com o Laplaciano. Se no ponto, nessa região, nesses pontos, né, que você está analisando, o Laplaciano da função é zero, você entrou em contradição. Né? Então, se esse cara é zero, obviamente essa integral é zero, então não pode ser nem positiva nem negativa. Então, vamos voltar à lógica. Né? Vamos supor que então, se você tem uma região, uma função φ de x,
e tem em certos pontos, onde você tem um conjunto aqui de pontos, uma região, digamos, do espaço, onde o Laplaciano dele é zero, nessa região, então aqui faz a conta vice-versa. Então esse cara é zero, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então, necessariamente, ela não pode ter máximo nem mínimo. Ok? Aí aqui. Então, esse aqui é um argumento importante em eletrostática para mostrar que não tem, em eletrostática não existe equilíbrio estável. Então, é a equação de Laplace. Aqui. Então, onde esse cara é zero, esse cara não pode ter esse tipo de situação. Né? Não pode ser um vale nem um cume. Okay? A ideia é que depois me pergunta. Né? Então, o que ele pode ser a priori extremo? Ele pode ser o ponto célula. Né? Digamos aqui, vamos supor que aqui é x e aqui é y. Então, digamos, a direção y é um mínimo, aqui seria x0, isso aqui é um ponto extremo. Mas na direção x é um máximo. Então, ele não fica aqui, né? Ele pode escorregar para cá. Aqui, digamos, seria um equilíbrio, mas aqui não. Né? Na verdade, sim, na região onde o Laplaciano é zero... Coisa aqui, tem uma parada que está rolando aqui, eles estão cortando. Né? Ok, galerinha? Então, esse foi a nossa semana de hoje. Nossa primeira semana foi todo meio que um aparato matemático, e a gente vai precisar ainda um pouquinho mais de aparatos matemáticos, né? Mas aí são umas coisas mais pontuais. Aqui foi mais geralzão, coisa que a gente vai usar ao longo de todo o curso. Né? E depois, quando precisar de mais alguma coisa, lá no contexto a gente vai e fala. Okay? E já agora, semana que vem, realmente vamos começar as coisas, né? Com equações de Maxwell. Beleza? Falou, né? Até a nossa próxima aula 5. Né? Valeu aí.